E aí, família, salve, salve! Sopa de conversa no ar. E você é um dos nossos convidados especiais a fazer o quê, mano? Deixar o like, compartilhar essa live, ativar o sininho. Ah, eu já fiz isso e tal. Então compartilha, mano. Manda nos grupos aí que você tem, porque você mandando pros grupos, a gente consegue chegar a mais pessoas e aumentar mais ainda nossos views e os nossos inscritos no canal. Então, se você tiver um tempinho agora aí, já faz isso aí. Esse tempinho que eu começo essa live aqui é justamente para você fazer isso aí. Você vai lá, compartilha rapidão, manda nos grupos e volta para assistir, que você assistindo também a gente vai debater ideias, trocar ideias, vai receber seus elogios e críticas e saber o que a gente tem que melhorar, saber o que tá bom, o que tá ruim. Eu sei que o cenário tem que melhorar. A gente já sabe isso aí, isso já é certo. Então eu tava conversando, o Sami tá na casa, tá de boa, Sami? Bora, boa noite, pessoal. Sami hoje tem microfone. Da última vez tava sem microfone, coitado, ficou ali só. Mas a gente tá arrumando, galera, é porque, mesmo não sabe como é que é o rolê, não sabe como é proceder. Aqui não pegou fogo ainda porque Deus é bom, mesmo. Porque as tomadas tudo pipocando, a gente tá com gambiarra aqui, mas enfim, tá funcionando. E eu agradeço a vocês por estarem com a gente e os manos que sempre vêm com a gente compartilhar e assistir nossa live, tá ligado? Então, salve pra geral, obrigado de coração por estarem com a gente. E salve também para a distribuidora de bebidas Vegas. Salve Vegas, Danielzão, tamo junto lá na 604, Avenida Buritis, perto da Vila Olímpica, beleza? Cola lá depois na Vegas, fala que o MC Drama indicou e você ganha desconto lá. Firmeza, rapaziada? Tem mais alguma notícia aí, Sami? Não, só na... Tem a TZ do Coronel que vai colar aí, Guindaste 21, Coquetel Molotov, em dezembro, não é isso? Aqui no Recanto das Emas? 4 de dezembro. 4 de dezembro, aqui no Recanto das Emas, TZ da Coronel, Guindaste 21, quem mais? Coquetel Molotov. Tem vários, né? E Grego, o Grego. Sou moleque sangue bom. E eu também vou estar lá, né? vou estar lá, mano, tá ligado não? Aqui? Vou estar lá. Pode crer. Vou estar lá também, meu irmão, cola com nós, parceiro, tá ligado? Então, família, esse time aqui é só pra gente trocar uma ideia rapidão, começar nosso rolê. Hoje quem tá aqui é um camarada que eu conversei com ele um pouquinho aqui nos bastidores, antes era chique, agora mudou, é Pastor Cícero, convertido, tá na graça, tá na bênção, tá nos caminhos de Deus, hoje tá na casa. Boa noite, pastor. Boa noite, Drama. Tudo bem? Como é que tá, pessoal aí de Brasília, né? Especialmente do Recanto, né? O povo aqui do Recanto, uma benção. Muito tempo que eu não vim aqui, né? É assim, nós estamos aqui, satisfação total. Você falou que o estúdio precisa melhorar, vai melhorar, Deus vai abençoar, né? Porque a criança, né, ela é formada dentro de uma bolsa d'água, né? E aí o que acontece? Então ela vai sendo formada no dia de dar a luz, aí começa o processo. Então vocês estão nascendo agora, vão crescer em nome de Jesus e nós cremos que ainda vamos voltar aqui outras vezes. Bacana demais. Vamos falar do começo, do início de tudo. Depois a gente vai chegar aqui na Bíblia, no pastor, né, no Cícero. Eu quero saber antes do homem de Deus, o homem da bênção, o homem da glória, o homem que está na caminhada certa. Quem era o pastor Cícero antes? Fala para nós um pouquinho da sua caminhada. O pastor Cícero aqui em Brasília, aqui, né? Alguém que, na verdade, era envolvido nas drogas, na criminalidade, né? Vi muitos amigos meus morrer nas noitadas aí. E, assim, eu me vi quase morto também, mas, graças a Deus, eu tive aí uma oportunidade de mudança de vida, né? Uma não, várias oportunidades, né? Essa última eu abracei com toda a força e tem fluído, viu, Drama? Tem fluído e eu tenho agradecido a Deus por isso daí. E a gente pretende continuar e ir mais além. E obrigado por essa oportunidade que você está dando aqui. Bem-vindo demais. Deixa eu te perguntar uma coisa que essa é pessoal meu. A gente sabe, eu não sei como é que é com vocês em casa, mas aquele pessoal que tem um convívio de Deus, de oração, de igreja e tal, eles sabem quando Deus fala com ele. Sim. Tu lembra os momentos que Deus falou contigo? É assim, né? A Bíblia diz que existe a iniquidade, existe o pecado, né? Isaías, ele teve uma visão com Deus, mas ele não ouvia Deus. Quando a brasa tocou, a Bíblia diz o seguinte, que tirado foi a tua iniquidade e perdoado os teus pecados. Então, quando a iniquidade sai, o Espírito Santo entra. Então, o Espírito Santo entra para começar a te mostrar onde estão os erros. Está entendendo? Porque até então, com a iniquidade, você é uma pessoa comum, uma pessoa que é vazia de Deus totalmente. E mesmo ainda você não estando liberta, ainda nas drogas, ainda na balada, você já não é a mesma pessoa, porque você entende que alguma mudança houve dentro de você. E ali é questão de tempo mesmo ali para Deus chegar e fazer uma obra maravilhosa na sua vida, porque você não consegue mais ficar naquela situação. Ou seja, tu sente um incômodo. Tu não incômodo, é o mesmo mais. Justamente, não é o mesmo. Quando entendeu? você encontra com Deus, você sabe que você está ali naquele lugar, mas está errado. Isso. Você fala, poxa, eu estou aqui, mas não estou me preenchendo. Não estou me preenchendo, justamente. É aquela questão, né, Drama? Tipo, o Espírito Santo que habita em você, ele te instrui ao seguinte, ou você está diante de um público que você vai pregar, ou você está diante de um público que vai te crucificar.
A verdade é essa. Então, diante de um público que vai te crucificar, você só tem a se defender e, no mínimo, ficar calado. E diante de um público que vai te ouvir, você tem só a falar sobre o Espírito Santo, sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o Evangelho de Cristo. Então, existem essas duas diferenças, entendeu? Por exemplo, você está diante de pessoas que não gostam de você, e aí o que acontece? O Espírito Santo ali, naquele momento, manda você se calar. E aí você sente um incômodo, dizendo, Deus, me dá um momento para mim só sair daqui, me levantar e sair. Mas diante de pessoas que estão te ouvindo, você começa a ter aquele prazer de estar ali instruindo as pessoas. Quando Jesus ele fala na sua palavra assim, ó, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O que Jesus está dizendo? Eu sou importante, mas tem alguém mais importante do que eu, o Espírito Santo. Nem eu sou insubstituível. Ele tem que vir, por quê? Porque existe uma diferença entre Jesus e Espírito Santo, que são a mesma coisa ao mesmo tempo. Depois eu posso explicar isso aqui para vocês. O que acontece? Com Jesus, você senta aí e você está ouvindo, né? Porque eu represento Jesus. Sim. Certo? Então você aprende com Jesus de fora para dentro. Agora com o Espírito Santo você é diferente, você levanta para ensinar. Você cheio do Espírito Santo, você levanta para instruir outras pessoas. E às vezes a libertação é um processo que dura uma vida inteira. A Bíblia diz que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você é livre. Tem coisa que ele não liberta, Drama, tem coisa que ele deixa aí na sua carne para você ter a oportunidade de negar, porque tem outro texto que diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome sua cruz e siga-me. Então tem coisa que ele não vai libertar, tem coisa que está aqui na minha carne, eu sinto desejo, irmão, desejo de às vezes trair, desejo de adulterar, só que eu tenho que provar que o meu amor por Jesus é maior do que esse desejo, você está entendendo? E aí eu tenho que lembrar que eu tenho uma família linda, eu tenho um Jesus que me conduz e tenho um ministério a preservar também, é isso. Isso que eu ia falar. É engraçado, né? Essa briga da carne com o espírito é um negócio nem terrível. Incessante, né? É verdade. E assim, né, os telespectadores aí, lá em Apocalipse, capítulo 6, vai dizer que o Senhor começa a abrir os selos. Abre o primeiro selo, sai um cavalo branco. E esse cavalo tem um arco na mão e saiu vitorioso para vencer. Abre o segundo selo, um cavalo vermelho, foi dado uma espada para esse cavalo vermelho, tirar a paz da terra para que os homens se matassem. Quando abre o terceiro selo, o cavalo preto tem uma balança na mão. Quando abre o quarto selo, é um cavalo amarelo e em cima dele montado está um homem por nome Morte, um ser por nome Morte. E o inferno seguia. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, é as 4 fases do ser humano. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Você entendeu? É simples isso aqui. Cavalo branco, saiu vitorioso para vencer. A cor branca significa pureza. Deus te fez puro, alvo, e você foi feito para vencer. Deus não te fez para ser derrotado. Inclusive, é através de você que Deus quer humilhar Satanás. Deus não precisa ele mesmo dar murro no Satanás. Ele nos usa para humilhar Satanás. Cavalo vermelho é a fase que a gente vai crescendo e aí vê as fantasias do mundo, as belezas do mundo e se corrompe. O cavalo preto com a balança na mão é o cavalo que vai ali medir o que a gente fez no cavalo vermelho, vai pesar nossas obras na balança. E o cavalo amarelo com o nome de morte lá em cima é o momento de morrer. E aí todo mundo passa, o inferno segue para ver se a tua vida pertence ao inferno. Se pertencer, eles levam, se não pertencer, eles deixam. Aí conclui o versículo assim, ó. A este ser foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a 4ª parte da terra. Quem é a 4ª parte da terra? Aí você julga, você pensa, né? Nós julgamos, é a África, é a Índia, é os homossexuais, é os idólatras, aí a gente começa a julgar quem é a 4ª parte. Não, a 4ª parte da terra somos todos nós seres humanos. Por quê? Porque passou da camada de ozônio, tudo é terra. A primeira parte da terra que está em mim é o meu espírito. A segunda parte da terra que está em mim é a minha alma. A terceira parte da terra que está em mim são os meus ossos, a minha estrutura óssea. E a 4ª parte é essa que você disse que é a guerra, a carne. Então, esse espírito tem autoridade sobre essa 4ª parte. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai orar pedindo para Deus tirar o espinho da carne. Deus fala, não adianta orar que essa praga não vai ter cura. O negócio é acreditar que a minha graça vai te livrar de coisas profundas. Uma profecia que vai se cumprir, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, só que o que acontece? A graça de Deus te dá livramento. Às vezes o cara está rolando na cama, para lá e para cá, vem aquele espírito de pornografia, vem aquele desejo de cheiro de cocaína. Aí o Espírito Santo está dizendo assim, ó, a minha graça te basta. Sabe quem vai te livrar de dar um teco? A minha graça. Sabe quem vai te livrar de trair tua mulher? A minha graça. Sabe quem vai te livrar da mentira? A minha graça.
E aí vem o livramento. Aí você entende que você não é liberto daquilo, mas também você não praticou. Muito louco, hein, velho? Muito louco você se parar para pensar e refletir Não é sobre. verdade? Não é verdade? É uma verdade. Tremendo, total, né, irmão? Eu não tinha pensado sobre essa questão da quarta parte. Da que quarta você falou, parte. não tinha Reflete refletido lá sobre depois, isso. né? Eu vou pesquisar depois ver sobre isso. Vê direitinho, sabe por quê? Porque às vezes você pode ter outras interpretações. Sim. E o interessante da Bíblia disso é porque ninguém é dono dela. Ninguém é dono da verdade. Pode vir os teólogos, vamos supor aqui, ó, quer ver, ó? O teólogo vai dizer Jesus Cristo, filho de Davi, o que escreveu a Bíblia. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele está dizendo que Jesus Cristo é filho de quem? De Davi. Só que o próprio Jesus vai desmentir o escriba e vai dizer o seguinte: como pode os escribas dizer que Jesus é filho de Davi, se o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim, ó: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por escabelo de seus pés. Como pode o Cristo então ser seu filho, se ele mesmo chama ele de Senhor? Então ali ele está desmentindo os escribas. João capítulo 6, versículo 2, o escriba, o narrador da Bíblia, ele vai dizer o seguinte: grande multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele operava. Só que Jesus, no mesmo capítulo 6, versículo 26, vai desmentir o escriba e vai dizer: eu sei, multidão, que vocês não me seguem por causa que vê os sinais, mas porque comeu do pão e saciaste. Você está entendendo? Então, assim, o escriba, ele tem uma certa razão, mas Jesus tem muito mais razão ainda. Você está entendendo? Então, a Bíblia Sagrada, nós entendemos que ela é a palavra de Deus, mas tem textos nela que é exclusivo. Deus usou um vaso exclusivo que nunca pecou, nunca roubou, nunca mentiu. Então, as palavras dele têm prioridade. Jesus, o apóstolo Paulo fala bem assim, ó: pobre homem, miserável pecador que sou. Me mostra Jesus dizendo que ele é um pecador. Ele diz: qual de vocês me convence de pecado? Então assim, eu acredito nas palavras que Paulo fala pelo Espírito Santo, só que acredito mais ainda nas palavras que Jesus fala. Está entendendo? Porque ele é o próprio Espírito, entende? O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim na palavra: eu dou o meu próprio parecer nessa ocasião, segundo o meu entendimento, eu dou esse conselho. Então, se é segundo o teu conselho, Paulo, então significa que não é 100% seguro. Mas o Paulo, ele é humilde e está dizendo: ó, mas se em Jesus você encontrar uma coisa mais coerente do que o que eu estou falando, fica com Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Então, para nós resumir essa sua fala aí, seria no sentido do seguinte: o escriba chega e fala, o escriba tem moral. Sim, vamos voltar, com galera, quem certeza. está assistindo a gente aí, vamos voltar lá no tempo de Jesus. Sim. Os escribas têm moral, são anciões, né? Isso, Senhores que têm verdade. moral na comunidade. Isso. São escolhidos porque eles são senhores de mais idade, então têm moral. Os escribas chegam e falam: não, é porque é isso, é isso, é isso. Aí Jesus chega e refuta. E Jesus tem poder para refutar e mostrar a verdade. Não é essa a verdade que vocês estão dizendo, a verdade é muito mais do que isso. E mais do Seria que isso, justamente. Uma coisa é o seguinte, né, irmão? A verdade é o seguinte: Jesus, ele nunca teve desejo de combater fariseu, de combater o escriba. Quando ele fala de vós, escriba, que faz longas orações nas praças e tal, fariseu, hipócrita. Quando ele fala isso, é porque ele já está por aqui, porque os caras estão querendo combater ele, que é a verdadeira mensagem. Imagina, você não tem nada contra o gay, você não tem nada contra o pastor ali que pede dízimo, você não tem nada contra o fulano de tal, mas quando essas pessoas tentam dizer que você é um fracasso, que você não é verdadeiro, aí você se levanta. Aí você tem que dar uma ação, aí você começa: não, mentiroso é vocês. Mas Jesus, por ser Deus na terra, ele também tinha conhecimento do coração dos fariseus, né? Sim, é o que eu estou por isso falando. que você revoltava contra. Justamente, sabe por quê? O que ele vai falar em João 10? Presta atenção. Ele fala assim, ó: todo aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A estes o porteiro não abre a porta, porém eu sou bom pastor. A este o porteiro abre a porta e ele entra e chama as suas ovelhas para fora. Não é para dentro, é para... Quando ele está dizendo a porta das ovelhas, significa a própria nação de Israel. Ele foi o único que conseguiu entrar pelas regras corretas. Ele está dizendo: todo sacerdote que está ali, mas está na falcatrua, está atravessado. Está entendendo? Está comandando as ovelhas que não é dele. Está entendendo? Só que eu fui aquele que acertei e entrei pela porta. Então eu sou o dono. Certo? E o porteiro abriu a porta porque eu vim pelas regras. Eu vim pelas regras certas e eu chamo as minhas ovelhas, porque nem todas são dele. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu vou adiante delas. Ele vai o quê? Adiante. O que é ir adiante? Adiante é dando bons exemplos. É dando bons exemplos. A pessoa que vai atrás empurrando está oprimindo. Vamos, é por aqui, é por ali. Está oprimindo, irmão. Agora a pessoa que vai na frente está dizendo: eu estou indo, me segue se quiser. Você está entendendo?
Eu estou indo certo. Então, se você vê um pastor caminhando certo, aí você entende, é aquela pessoa que Jesus levantou. É aquela pessoa que Jesus levantou para me poder ouvir a mensagem que ele tem para pregar, o louvor que ele tem para cantar. Você está entendendo? Até que porque, irmão, eu aprendi que o melhor louvor para se ouvir, está entendendo? Não é aquele louvor que resgata quem está me ouvindo, mas aquele louvor que resgata principalmente quem está cantando. Está entendendo? Então é o seguinte, se o meu louvor consegue resgatar pelo menos a mim, me deixa bem na presença de Deus, para mim está passando de bom. Vamos chegar nesse assunto aí já, que você é um pastor, pregador, orador e cantor rapper, né? Isso é uma coisa que é muito bacana, porque quebra algumas paradigmas, é isso, algumas coisas erradas. As pessoas olham com olhar torto, olhar preconceituoso. Nós vamos chegar aí, te acalma. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Lá atrás, você se converteu, você enxergou que você estava no erro, você falou, isso não é para mim, eu não quero mais isso, decidi mudar. Entrou para a igreja e foi estudar a Bíblia, estudar a palavra e tal. Você lembra quando foi que Deus te deu esse chamado de você mudar para não ser só fiel, mas ser pastor também? Você lembra como foi isso? Vou falar aqui um negócio aqui, sabe? Que eu quero, na verdade, eu fui ungido a pastor. É porque eu acredito que quando chega o tempo, irmão, não importa como é que você está na caminhada. Se você está atravessado, se você está de banda, se você está sem uma perna, quando chega o tempo, não tem para onde correr. Então, eu não me sinto capacitado, coerente para ser um grande pastor, um exemplar pastor, né? Mas só que o que acontece, irmão? Às vezes, Deus vê a necessidade. Até mesmo, irmão, porque quando você vai pescar, você pode usar tanto picanha como isopor. Existem vários tipos de isca. Então, Deus está preocupado em pescar os peixes bons, não importa como vai ser a isca. Você está entendendo? Que ele vai utilizar. Agora, o que acontece? Eu tentava ser cristão aqui no Recanto das Emas várias vezes e me desviava. Porque eu aceitava Jesus agora, daqui a pouco estava um camarada batendo na minha porta, dizendo assim, ei, meu irmão, tu não é... vamos fumar maconha. E aí eu caía na tentação, não vigiava e minha vida ficava pior. Aí chegou um tempo que eu desviei de uma vez, irmão. Aí fui para bagaceira mesmo, e aí começamos a entrar aí nos rolos aí com os irmãos aí e tal. E aí o que acontece? Aí chegou um momento que eu fui preso, né? E aí eu fui preso a primeira vez de maior, fui preso a segunda vez, terceira vez. E aí a gente vai conhecendo, a mente vai se abrindo. Só que conforme você vai conhecendo o mundo, mais a sua vida vai entrando no abismo. Aí chegou um momento, irmão, que eu estava ali na Ceilândia usando droga, né? E ali eu fechei a casa todinha, né? Aí quando eu estava lá usando droga, irmão, aí aconteceu um negócio que entrou um camarada lá dentro, no mundo espiritual, com a pistola na mão e começou a me dar um monte de tiro. Aí eu abri a porta de cima, que era uma casa de andar, e caí em cima do telhado, o telhado cedeu, caí lá embaixo, ele veio descendo as escadas, eu escutando tudo. Aí quando ele rodava a maçaneta assim, a maçaneta estava trancada, sabe? Aí ele veio para me dar o confere. Aí eu vi uma sombra entrando assim, pegando nas minhas pernas e cobrindo o meu corpo. Aí naquele momento eu ouvi a voz de um irmão meu que morreu com um tiro de .40 lá no Valparaíso. Ele, como se ele estivesse lá no inferno e gritava meu nome. Ele dizia, Cícero, clama por teu Jesus e não venha para cá, porque eu estou sofrendo aqui. Aí eu lembrei daquela passagem de Lázaro e o rico. Tá entendendo? Aí eu falei, Jesus, me dá uma oportunidade. Foi onde eu ganhei força para pular em cima do muro e surgiu mais 2 caras com 12 de escopeta no canto do muro. Começou a me dar tiro. Eles me davam o tiro e o tiro pegava, irmão. Interessante. Mesmo na visão pegava e eu caía. Aí quando eu caí, eu consegui dar a última força pular o muro. Nisso, um pastor, ele me contando depois, que ele chegou em casa, tirou a camisa para banhar, ele viu o espírito da morte passando na frente da casa dele. Aí a voz de Deus falou, vai atrás. Ele foi sem camisa e tudo, para a rua. Aí chegou lá, ele me viu caído no chão e ele começou a me arrodear. Aí eu vi o espírito da morte com a arma engatilhada atrás dele. Ele não via, só eu via, e eu caí no chão. E a baba que saía da minha boca era sangue, na minha visão era sangue. Eu olhava para o meu peito, estava tudo estourado de bala, mas era somente uma lombra, mas era uma lombra verdadeira. Mas você viu, né? Justamente. Aí eu entendi que eu precisava dessa vez mudar de vida. Mano, eu levei tiro, eu fui ameaçado várias vezes, eu apanhei muito da polícia, nada disso me fazia mudar de vida. Mas uma experiência com o mundo espiritual me mudou de vida. Por quê? Porque Isaías, ele começa pregando no capítulo 1 até o 5, ele começa a dizer, ai de quem fuma, ai de quem cheira, ai de quem faz do longe perto e do perto longe. Só que ali ele ainda não teve um encontro com Deus. O verdadeiro chamado dele vai ser em Isaías capítulo 6, está escrito o chamamento de Isaías e a sua visão. Aí quando ele tem um encontro com Deus, ele diz, ai de mim,
estou perdido. Porque enquanto você não tem um encontro com Deus, você só fala da vida alheia. Ai de fulano, ai de quem rouba, ai de quem não sei o quê. Mas quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você esquece a vida dos outros, você começa a olhar mais para a sua. Falou, Jesus, muda meus defeitos, muda minha fala. Então é ali onde Jesus começa a usar Isaías, porque está vendo que toda a nação está contaminada, e Deus está dizendo, ó, todo mundo está contaminado, até você, Isaías. Mas eu tenho que escolher um do meio da nação para poder falar para esse povo. Então Cícero não é melhor do que o drama, nem melhor do que fulano, e nem vice-versa. O negócio é que Deus sempre tem que levantar um, ainda que seja torto, para poder alertar a respeito de qual é a vontade de Deus. Caraca, bicho, esse negócio é estranho, né? Ó, pessoal, vocês estão assistindo a gente aqui, ele está contando sobre essa conversão, sobre a visão que ele teve de mudança, chegou a hora de mudar e ver, enxergar. Isso. Né? Aí de lá para cá, Drama, o que acontece? Um pessoal lá da Ceilândia, foi um monte de pastor, uns 12 pastores chegou lá e começaram a derramar óleo na minha cabeça e foi cantando. E, mano, eu tava numa lombra tão pesada daquele dia que para onde eu corri, o povo corria com medo, tá entendendo? Eu botei pânico lá assim, todo mundo, dentro da minha lombra, que todo mundo queria me matar e todo mundo corria. E os tiros que eu ouvia, comecei a fazer o povo também que estava perto de mim ouvir. Você está entendendo? O efeito manada, todo mundo. O efeito manada, o efeito dominó. Um cai, todo mundo cai. Aí o que acontece, irmão? Ali eu parei de usar droga naquele mesmo dia. Eu falei, ó, Jesus, daqui para frente, minha vida é tua. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus. Certo? Eu quero mandar um beijo aí para minha esposa que está me ouvindo aí, missionária Veronil. Tudo que eu falar aqui é por testemunho, tá, meu amor? Deus abençoe. Qualquer dia nós traz aí, na próxima aí, amém? Tá bom. É porque assim, ela fica mais reservada, porque a guerra é grande, né? Aí quando você chega em casa, tem alguém para curar tuas feridas, né? E se os dois for feridos na rua, quem que vai curar? Quem vai estar na combate. Mas Deus abençoe, mulher de Deus, tá? Deus abençoe a irmã Ana também que está aí assistindo. Então, meu amigo Drama, meu amigo Samim, meu amigo telespectadores, então assim, eu vim para Cristo e assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho certeza que eu sou diferente, irmão. Eu tenho certeza que você pode não ser melhor do que ninguém, mas você é diferente. Você tem que entender que você é diferente. Por quê? Porque você começa a olhar para Jesus e Jesus começa a dizer, olha, ninguém tendo bebido velho vinho, quer logo novo. Porque diz que o velho é o melhor. Jesus está falando da velha aliança e da nova. O cara comeu tanto da velha aliança. A velha aliança é boa porque faz o outro dar presente para o outro, faz o outro dar dinheiro para o outro. Então a velha aliança é boa. Agora a nova não. A nova manda a gente perdoar até quem não traz a oferta. E aí? Então ninguém quer essa nova aliança. Então Jesus, o Senhor veio aqui para atrapalhar o nosso negócio, então nós vamos te matar. E aí onde começam a caçar Jesus. E aí onde começa, Isaías, se você for olhar o histórico de todos os profetas que falavam a verdade, morreram assassinados, irmão. Então assim, a gente entende que a gente está aqui para morrer, é por isso que a gente, né, sobrevive uma noite, diz glória a Deus, mas amanhã eu já posso morrer. Aí sobrevive no outro dia, glória a Deus, mas amanhã eu já posso morrer. Por quê, irmão? Porque o diabo ele está sempre disposto a usar carne, nossa mesmo, e a dos irmãos também, para poder se levantar contra a sua vida. Pô. Basta alguém... pastor, a gente olhando agora nos caminhos que a gente está indo aí, a gente vê que a palavra está se cumprindo. Sim. Quem lê, sabe. Quem não lê, não vai acreditar, vai sempre zoar, duvidar, brincar, né, fazer memes, enfim. No seu ponto de vista, eu até fiquei pensando esses dias aí, tá? A gente está na geração Z. Olha só que louco, né? A gente está na geração Z. Será que isso também não condiz com o que a gente está vivenciando, não? Chega fim dos tempos, já estamos nos limites das coisas? Sim, com toda certeza. O que é que Daniel ele viu, o Nabucodonosor viu? Uma estátua, cabeça de ouro, tórax de prata, tá entendendo? E quadril de bronze, pés de barro, tá entendendo? Aí o que é que acontece? Daniel começa a dizer, a cabeça de ouro é você. Depois de você virar um reino inferior, pior do que você. Inferior significa com mais demônio, mais pesado, menos luxo. E depois do reino de prata, vai vir outro inferior de bronze. Isso significa as gerações. Aí nós estamos na 4ª geração, o reino de barro. O ferro misturado com barro. O ferro só serve para esmiuçar, para bater e para machucar. Ninguém usa ferro para sair vendendo caro. Só ouro, prata e bronze. O ferro só serve para oprimir. Pá, 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 tá entendendo? Tipo assim, o ferro... Ele é igual ao barro, só que ele quer se sobressair por causa da sua força, do seu poder. Então, assim, tem pessoas que têm o coração de ferro, tá entendendo? Apocalipse, os gafanhotos que têm couraça de ferro. O que significa aquelas couraças de ferro? Pessoas que usam uma daquela
para a palavra não penetrar no coração. Você entendeu? Entendeu agora? E a gente vê muito disso, né? Hoje em dia é muito comum. Justamente. As pessoas... velho, se você chegar na internet e pesquisar, você vai ver muito. Aí você falou para mim sobre a última geração. Isso. Aí deixa eu te explicar aqui a situação da última geração. Deus falou que o final dos tempos seria como nos tempos de Noé. Casavam e davam-se Em casamento. Uns ao outro, né? em casamento. Até que veio o dilúvio. Então, assim, preste atenção que você vai entender. Como é que o mundo começou? Com um casal, um homem e uma Mulher. Aí depois Deus mandou quem para remir o pecado do casal que caiu? Um homem só, que não casou. Quem era esse homem? Jesus. Jesus, justamente. E como é que o mundo vai acabar? Começa com um casal, um homem e uma mulher. O meio vem um homem só aqui. E no final, homem com homem, mulher com mulher. Casamento do mesmo jeito. Só que presta atenção, por quê? Porque homem com homem não gera e mulher com mulher não gera. Então vai acabar o número de pessoas que Deus tinha para mandar na face da terra. Não vai ter como nascer. Por isso que a Bíblia diz, ai das que estiverem grávidas. Por quê? Porque o camarada vai olhar para a mulher grávida e vai dizer, ah, miserável, tu pode parir, nós não pode. Está entendendo? Só que o que acontece? Com todo respeito aos irmãos que são homossexuais, mano, nada contra, até que porque a Bíblia vai qualificar 3 tipos de pessoas que pecam. O eunuco de nascença nasce com aquela tendência, o outro que os homens forçaram ele a ser eunuco, ele não queria, ele foi forçado, tem gente que não queria ser gay, estupraram ele na infância, forçaram ele, entendeu? E tem aquele que se faz eunuco por causa do reino do céu e trazendo para o lado oposto, é aquele que gosta de ver o pau quebrar, e gosta porque gosta mesmo do negócio, e esses aí é a classe que é mais difícil herdar a salvação. Agora as outras lá que dizem assim, que está lutando, Deus, eu não queria ser isso, Senhor. Senhor, eu sei, às vezes eu vou cair em fraqueza, mas, Senhor, não está certo. Agora aquele que endurece o coração, olha para o céu e desafia Deus, e desafia o povo que pronuncia a verdade com amor, né? Porque tem pastores aí que, na verdade, disputa a política e a gente pensa que ele está disputando o reino de Deus, e não está. O negócio ali é mais uma questão política. Mas eu quero dizer para você o seguinte, irmão, que a questão da salvação é um mistério tão grande, varão, é tão grande que existe um filósofo que falou que quando você chegar no céu, você vai ter 3 surpresas. Quais serão as 3 surpresas? A primeira surpresa é que você vai ver lá pessoas que você nem imaginava que ia estar lá, e vão estar lá. A segunda surpresa é que pessoas que você achava que iria estar lá e não estarão lá. E a terceira surpresa será você mesmo estar lá. Está entendendo? Então, assim, complicado, né, irmão? Olha só, a Bíblia vai dizer o seguinte, você vê quando morre um ladrão, um bandido, o que a sociedade diz? Agora está no colo do capeta, isso. Agora foi no inferno se queimar. Irmão, a Bíblia diz que quando Jesus desceu na extremidade da terra, ele tomou a chave da morte do inferno. Então a chave do inferno não está na mão de ninguém, a não ser na de Jesus. Então quem é qualquer cidadão da sociedade para jogar uma pessoa lá no inferno? Não tem como, irmão. Você está entendendo? O que acontece? Presta atenção. A chave do inferno está na mão só de um, de Jesus. Então só entra lá quem ele deixa entrar. Agora presta atenção. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, ele diz que o devasso deve ser entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, assim, o que é o devasso? É uma pessoa que não está conseguindo se acertar com a verdade. Está entendendo? Pode ser qualquer um, não está conseguindo, ele está tendo dificuldade, ele sabe que não é aquela vida que Deus quer com ela. Aí Paulo fala bem assim, ó, seja entregue a Satanás, para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está dizendo? Ó, o cara merece levar muito tiro na cara, porque deu muito tiro na cara dos outros. Merece perder a cabeça, ser arrancado do pescoço, porque arrancou a cabeça dos outros. Mas quanto a condenar o inferno, irmão, não é com nós. É só se Jesus quiser. Entendeu, varão? Então é isso, a gente tem que ter essa visão da palavra. Por isso que é bom mesmo você, não sendo frequentador de algum templo, de algum lugar, você não pode largar a Bíblia Sagrada por nada, irmão. Você tem que mergulhar nela. Por quê? Porque é o livro que está mais apropriado, com fama de que é a palavra de Deus, mais ao nosso alcance. Não tem outro. Por exemplo, a Bíblia diz que, a própria Bíblia diz sobre ela, fala bem assim, ó, tudo aquilo que é bom e agradável, se tem algum valor, né, disso você deve se aproximar, você deve almejar. Então você ouve sempre falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí o que acontece? Se você é uma pessoa de caráter e tal, o próprio Deus vai te dizer aqui dentro o que é que tem força e o que é que não tem. Os fariseus, eles queriam botar na frente coisas que Deus não dava tanta força.
Aí botava coisas na frente por interesse deles, e aquelas que era mais importante, eles nem tocavam no assunto. Jesus é o contrário. O jovem rico chega diante de Jesus e fala: mestre, que farei para ser salvo? Jesus conhece as leis, os mandamentos: não matarás, não furtarás. Jesus começa a dizer para ele: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. Mano, aí ele começa a dizer: tudo isso tenho cumprido desde a minha infância. Jesus, eu já sabia. Ó, presta atenção, olha que tremendo. Jesus fala para ele tudo aquilo que ele consegue fazer. Você está entendendo? Porque Jesus não é aquele que joga na tua cara aquilo que você tem dificuldade de fazer. Você está entendendo? Então Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ele nem toca nesse assunto, porque senão daria um checkmate nele. Porque ele é um camarada que ama mais o dinheiro dele do que a Deus. Então Jesus, aquilo que o cara tem defeito, Jesus não toca. Você está entendendo? Tipo assim, ele dá uma oportunidade pro cara pensar, né? Só que aí o que acontece? A Bíblia diz que quando ele diz: tudo isso tenho cumprido desde a minha infância, aí Jesus o amou. Por que a Bíblia diz Jesus o amou? Na verdade, Jesus sentiu assim uma incredulidade, uma dificuldade do ser humano de raciocinar, e Jesus ficou com aquela ira: miserável. Ele diz que cumpre isso, mas quando ele não cumpriu o principal, ele perde todos os outros cumprimentos. Porque falta-te uma coisa. Jesus está dizendo: falta-te uma coisa. Jesus está dizendo: não, irmão, falta o principal. E se falta o principal, está faltando tudo. O que falta, Jesus? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele fica triste porque ele não sabe interpretar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. O jugo é suave e o fardo, que é isso, drama? Não, eu tô Tá viajando, né? Se Se liga. O jugo... Hein? Amém, tá perdoado. O jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Presta atenção, ele não soube interpretar a mensagem. Foi igual agora eu. Você entendeu? Ele não soube interpretar a mensagem, por isso que ele sai fazendo cara feia, entristecido. Olha o milagre. Veja bem, o que Jesus está dizendo? Vende tudo que tem, vírgula. Dá vírgula para trás, o assunto é outro. Dá tudo para os pobres é outra coisa. Jesus não está mandando dar tudo para os pobres, ele está mandando vender tudo, vírgula, e dar aos pobres. Vender tudo que tem. Por que vender tudo? Porque tudo que você comprou não me agrada. Você investiu em distribuidora, você investiu em prostíbulo, você investiu em cassino. Você acha que isso daí faz bem para as almas, que eu gosto, que eu amo, que eu adoro? Não. Então vende tudo que tem, aí dá aos pobres. Dá o que para os pobres? Riqueza? Não. O pobre não sabe nem ser pobre para saber administrar dinheiro. Não. Dá o que o pobre precisa. Se é um feijão, dê um feijão. Se é uma camisa, dê uma camisa. Depois tu vem e me segue. Por quê? Porque agora com esse dinheiro guardado, eu vou te ensinar onde investir. De forma melhor. Vou te ensinar onde investir. Ele seguindo Jesus, Jesus vai ensinar ele como investir. Você está entendendo, varão? Não soube raciocinar. Não soube raciocinar. Você entendeu, varão? Então, assim, o jugo dele é suave. As palavras de Jesus é linda, não tem nada pesado. Está entendendo? Aí o que acontece? Esse jovem aí sai fazendo cara feia. Mas é melhor a verdade, que faz uma ferida, que mexe na ferida, do que um beijo que é enganoso. Aí o que acontece? Quando Jesus vai preso, um jovem seguia ele de longe, com um lençol em volta do corpo. Aí alguém disse: ó, esse daí também é um deles, vamos prender. Quando foram prender, aquele jovem soltou o lençol e fugiu nu, despido. Eu imagino que era o jovem rico, que vendeu até as peças íntimas para seguir Jesus. Porque um dia ele conheceu a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Tremendo. Bacana. Né? Ô, Samir, como é que tá nosso chat aí? Tem algum salve pra galera já? Vou pegar uma água pro pastor enquanto você manda um salve. Amém, no chat. eu agradeço. Tem aqui, eu vou fazer aqui. Mandar aqui. Beleza. Mandar o salve aqui pra galera. Tem muita gente conectada aí, galera. Obrigado pela participação de cada um aí, beleza? Então, vamos que vamos. Mano PXDF, tá mandando um salve pro senhor, pastor. Opa, Mano PX, forte abraço, Ceilândia. Tamo junto. Ex-Trimáfia aí, Deus abençoe PX. Tamo junto, irmão. Junto. Anderson Leandro Ferreira também está aqui na casa. Deus abençoe, Leandro. Tamo junto, Leandro. Junto. Ele tem uma pergunta pro senhor aqui, daqui a pouco eu vou fazer. Pode mandar. Conexão Oficial também, salve, mano, tamo junto. Cantou uma parte da música do senhor aí. Internado né? no sistema, estou descontrolado. Ô, tamo junto, é isso aí. Depois nós levamos uma palhinha dela aí, se Deus quiser. O Vitor Alves também, do Nascimento, tá aqui, meu mano. Vitor, tamo junto, Vitor. irmão. 1V2M também tá na casa. Tamo junto. Então, tem duas perguntas aqui pro senhor, pastor. Vou falar. A primeira é do Anderson Leandro, né? As duas, né? E falou: pastor, duas perguntas. Jesus disse a César o que é de César, dá a César o que é de César, né? Qual é a sua opinião sobre a mistura entre a religião e a política?
A religião, a política é uma coisa que é necessária, tá entendendo? Entre os homens, mas não tem nada a ver com o reino de Deus. Tá bom, irmão? O próprio Jesus falou que o nosso reino, daqueles que querem andar com ele, não é desse mundo. Sim. Certo? Inclusive o que está acontecendo lá em Israel, o que Jesus falou para os próprios israelitas? Se alguém der um tapa na sua cara, vira outro. Então Israel está matando mais do que está morrendo, então não está preparado para seguir Jesus. Então a gente está dizendo, na Cidade Santa, a gente ajuda e dá uma arma para ele, dá uma metralhadora, e a gente, como igreja, estamos agindo de uma forma que está comprovado que Jesus não agiria jamais. Sim. Isso todo mundo sabe, não é porque é de direita ou se é de esquerda, não. É uma coisa que é um cristianismo. Jesus vai dizer lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 18, não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levidado, pão fermentado. O sangue do sacrifício é o evangelho é puro, não se mistura com política, não se mistura com religião, não se mistura com nada, é puro, mas ele permite quando você leva a sua religião de uma forma decente, sabe, sem usar de abuso, porque senão você se torna 2 vezes mais digno do inferno do que uma pessoa que está lá no mundo que é ímpio. Aí o Leandro fez não é você, tá, Leandro? É uma pessoa não, que Anderson, leva desse jeito. O Anderson Leandro fez outra pergunta. A segunda pergunta. Por que os evangélicos brasileiros defendem tanto Israel, sendo que os judeus nutrem desprezo por Jesus e não reconhecem como Messias? Na verdade é porque há um espírito, né, de idolatria, né, principalmente aqui no Brasil tem essa idolatria. E aí, meu amigo, as pessoas que na verdade estão ali disposto a vender as suas imagens, disposto a vender as suas festas, né? Então, assim, vai te propor a defender. Israel está passando mal, me defende aqui, porque senão vão destruir o túmulo de Davi, senão vão destruir a estátua de Elias, senão vão destruir Então, assim, irmão, é lindo, a gente pode viajar, eu concordo, a pessoa viajar, orar lá, é muito bom você chegar ali perto do túmulo, orar e sentir ali, lembrar de quando era lá o passado, fazer sua mente viajar. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que Deus vai chamar lá em Apocalipse capítulo 18, 2, Apocalipse 18, 2, vai dizer bem assim, caiu a grande Babilônia. Ele não está falando da Babilônia, está falando de Israel. Se tornou morada de demônios e Covid, e toda espécie de ave de rapina, certo? Então, assim, irmão, é isso que está acontecendo com a gente. Você acha que Jesus não já passou em todos os lugares? Na Síria, Jesus já passou em Gadara, os gadarenos expulsou de lá, passou na Europa. O que era templo evangélico lá na Europa viraram matriz de hinduísmo, tá? Então, assim, Jesus já passou lá. Então, Jesus está sendo expulso desse lugar e está perto também de ser expulso do Brasil. Só não pode ser expulso nem da minha casa, nem da sua, e nem da casa de muitos irmãos que ainda preservam pela verdade. Bacana, tem mais algum salve, alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, pastor, vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Amém. Eu vi que você mastigou a Bíblia, vice-versa, foi e voltou, Benção, sabe, do começo benção. ao fim. Glória a Deus. Para a galera que está assistindo em casa e para nós mesmos que estamos aqui. Isso eu estou sabendo que tem gente que está assistindo que às vezes pode discordar, não tem problema. Não, sem problema. A gente está aqui para uma conversação sadia, independente de qualquer coisa, né? Sem querer atingir para atingir falar ninguém. sobre religião, sobre, né? Ninguém está aqui para te converter Nem para obrigatoriamente. tirar os irmãos da igreja, da fé, não, Deus me livre. Estamos para um debate sadio, sabe? uma conversação sadia, e se você achar que dá para catar as palavras, a caixa vai ser bem-vindo. Tudo certo. Não, de boa. Pastor, vamos lá. Eu vi que você entende muito da Bíblia, você leu muito da Bíblia. O que fazer para as pessoas que não leem a Bíblia, fazer para poder entender melhor, interpretar melhor? Filho, o negócio eu vou te falar, viu? Preste atenção, Apocalipse capítulo 5 vai falar da seguinte forma, que João viu na destra do que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, lacrado com 7 selos. Escrito por dentro, escrito... O que está escrito por fora, qualquer um pode ler. O teólogo pode ler, o marceneiro pode ler, o podcasteiro pode ler, qualquer um pode ler. Mas o que está escrito por dentro só consegue ler para quem ele deslacrar o selo. Eu não sei que livro é aquele, mas tenho certeza que é parente da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, as histórias superficiais, qualquer um pode ler e memorizar. História de Moisés, de Abraão, dos magos, pode memorizar e até jogar na cara de alguém que ele não goste um texto bíblico. Mas a verdadeira revelação da palavra de Deus é só para quem ele deslacrar o selo da intimidade. Tem que ter crédito, irmão, tem que ter joelho, tem que orar, tem que buscar, tem que se quebrantar, tem que ser verdadeiro, tem que evitar o mal, porque aí o próprio Espírito vai te entregando. A verdade é essa. Não tem como eu adquirir nada aqui se ele não me entregar. A Bíblia diz que nada pode ter, autoridade nenhuma teremos se do céu não for dado. Então, só que o céu também só vai me dar
aleluia, quando eu realmente tirar o meu pé do mal, o olho da varoa, do irmão, parar de sacanear com a minha mulher, parar de fazer coisas que, na verdade, é um tropeço para o meu irmão. Né? Aí Deus vai e fala, eu vou te honrar. Eu tô falando isso porque a gente tem muita, para quem não tá ligado, e é uma luta fazer me corrija isso. Se eu estiver errado, exegese, que o cara pega um texto da Bíblia, ele não compreende o texto completo, não lê todos os versículos bonitinho, complementa o texto e ele tira o que ele acha que é certo e joga. É isso que acontece muito hoje em dia. A galera vai lá te criticar, porque eu li tal lugar e tal, é assim, mas você leu o texto completo, você entendeu como tem que saber completo. E outra coisa, existem textos isolados que servem para usar em outras ocasiões que não é simplesmente aquela que está falando na Bíblia. Mas, porém, não pode pular sobre o que está falando. Você está entendendo? Vamos supor, existe um texto aqui na Bíblia que Jesus ele começa a falar de... Se eu não me engano, é João 16. Eu vou só abrir aqui rapidamente. João 16, lá vai o tiro. Quem canta isso aí é Pastor Tom, viu? Pastor Tom, salve Pastor Tom. Salve Pastor Tom. Pastor Tom é bênção de Deus demais, velho. Pensa. Olha aqui, ó. A missão do Consolador e tal. João 16, e aqui ele começa aqui a parábola. Na verdade, não é João 16, né? É uma passagem onde vai falar que o reino dos céus... É uma passagem que ele vai dizer o seguinte, que os fariseus vão... falar que Jesus é usado por Beelzebul, tá entendendo? E naquele mesmo contexto ali, Jesus começa a dizer bem assim, ó, naquele mesmo contexto, Jesus começa a dizer bem assim, ó, ele começa a dizer, olha, a cidade de Nínive aceitou a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Vocês estão perdendo para a cidade de Nínive, fariseus. E a rainha do sul veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Aí Jesus fala assim, ó, quando o espírito maligno sai da vida do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra. Aí diz, voltarei para aquela minha casa, e encontrando vazia ornamentada, entra. Aí o que acontece? Jesus está dizendo que todos os demônios que saíram dos ninivitas, que saíram da rainha do sul, possivelmente podem estar morando nos fariseus. Porque eles não estão querendo abrir a porta para as palavras do mestre. É isso. Então, se complicando, né? Cada dia, né? Pastor, vamos agora chegar na palavra que eu gosto também muito, que é do rap. Você é um cara que canta rap das antigonas, né? Fala um pouquinho do começo do rap aí, como é que entrou o rap na sua vida. Mano, o que acontece? E depois a transformação do rap secular pro rap, né, cristão, rap gospel. Tá, o negócio é o seguinte, eu comecei a cantar com 2 anos de idade. O povo falou que no enterro de um pessoal lá, eu comecei a cantar a música Fuscão Preto, você é feito. Aí o povo parou de chorar e começou a olhar aquilo ali, né? Só que eu não me lembro depois que falaram para mim. Aí o que acontece? Com 12 anos de idade, eu ganhei um concurso cantando uma música sertaneja de Leandro e Leonardo. Fugi do seu olhar, tentando me afastar, e veja só como estou. Tá entendendo? Aí ganhei o concurso, é porque eu tô muito gripado e não tem como, né? Já vou chamar pro feat. Ó, aí o que acontece? Presta atenção, eu ganhei aquele concurso lá, cantando música sertaneja. Sim. Aí nisso eu vim da Bahia pra cá, irmão. Aí aqui em Brasília eu comecei a ouvir o rap. Lá de Xique-Xique? Sim, de Xique-Xique. Xique-Xique, Bahia, terra da bênção, né? Mas antigamente conhecida como terra da maconha, né? Aí vim pra cá, e aí aqui eu conheci o rap. E aí eu conheci os amigos do rap e tal. E aí começamos a entrosar, e aí, né, virou uma mistura de coisas baianas com coisas brasilienses, né? E aí a gente começou a fazer o rap. Deus mudou o disquete. Né? Então, assim, meu irmão, eu sempre cantei rap, sempre gostei do rap, mas, tipo assim, eu já estava marcado por Jesus para não fazer apologia ao crime, mesmo estando no mundo. Você vê que aquela música Internado no Sistema, a gente fala uma realidade, mas nunca uma apologia, né? Porque, assim, eu não gosto dessas ideias que o cara fica lá de cima do prédio, olhando a vida dos outros e metendo a lenha na fogueira. Mata mesmo, cheira mesmo, mas ele mesmo não tem coragem de fazer tudo que ele está mandando os outros fazer. Não é verdade? Aí o que acontece? Porque senão se complica. Agora, o que acontece, irmão? Eu entendo o seguinte, que eu também tentei entrar na linha da apologia, né? Toda vez que eu fazia, eu me arrebentava. Parece que isso não era para mim. Aí eu fazendo uma apologia ali ao funk, né? Ao PCC, aos caras ali e tal, dentro do presídio. Os caras, ó, vamos lá para São Paulo, que os patrão lá vai e tal. E Deus falava comigo, não vai. Porque por mais que você tá aí no mundo ainda, cheirando, bebendo e tal...
eu tenho uma promessa de te arrancar desta vida, mas tu vai se aprofundar mais. E aí depois vai ficar mais difícil para você dar lugar para mim te arrancar daí. Eu te arranco num piscar de olho, mas às vezes só matando para te arrancar. Aí só que você, meu filho, vai estar tão aprofundado que você não vai ter força para vir mais. A verdade é essa. Então não vai. Então assim, eu ouvia a voz de Deus ali, obedecia. Mas quando eu saía para fora, aqui em Brasília, as velhas amizades, né, acabava me atraindo novamente, né, e a gente caía ali mesmo, ali no pó, na balada, na maconha, na balantaina, ia para as baladas, e era só fracasso, porque eu só tinha Jesus, e o único que eu tinha, eu estava pisando na bola com ele, e aí eu entendi que amigo de verdade era só ele. Então não vim por causa de religião, até mesmo porque eu encontrei amigos mais decentes fora do que amigos decentes lá dentro. Certo? Então, mas eu estou lá na religião. Por que eu estou lá na religião? Eu vou explicar por que eu estou lá. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o joio e o trigo crescem junto. Certo? Então não tem como separar. O sistema religioso cresce junto com o verdadeiro evangelho de Jesus. Certo? O sistema religioso, ele vive se nutrindo. Assim como o joio vive se nutrindo do verdadeiro trigo, assim o sistema religioso vive se nutrindo da vitamina do verdadeiro evangelho. Certo, irmão? A ponto de matar, mas os anjos vai chegar um dia e vai abater. Então assim, a gente está lá porque não tem como separar, tem gente boa dentro e tem gente boa fora. Tem, certo? Por exemplo, a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então assim, o desigrejado quer ver Deus, tem que seguir a paz com todos, tem que parar de ficar dizendo que todo pastor é ladrão, tem que parar de ficar metendo pau nos irmãos que estão congregando, tá? Se quiser ver a Deus. Agora eu entendo também, irmão, preste atenção, que isso aqui é forte. Quando um YouTube é levantado para poder desmascarar pastores, isso aí é louvável. Por quê? Porque quando Deus mandou Noé fazer a arca, Deus mandou Noé colocar na arca 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Então quem salvou os imundos também foi Deus. Você está entendendo? E para que serve aquelas aves imundas? Para comer carniça na terra. Então quando um pastor comete um pecado, então essas aves imundas vai denunciar onde é que está a carniça. Você está entendendo? Para quê? Para poder haver uma limpeza, para você não encostar perto, para não se contaminar. Então, assim, é louvável que essas pessoas falem. Então, eu não falo mal de quem está ali, né, na internet, falando de A, de B, de C, não, porque isso é necessário. Jesus falou, aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, não é isso? Por que serve os abutres? Porque foi Deus que salvou lá na arca, certo? Quem alimentou Elias foi um corvo. O que é um corvo? Um animal imundo. Porque às vezes os que se dizem justos não querem ajudar. Os que se dizem santos não querem fortalecer. Então tudo pertence a Deus. Certo? O importante é que se você está fazendo a vontade de Deus. Às vezes você pode estar ajudando alguém, viu, irmão? E andando todo atravessado e Deus está te usando para ajudar alguém. Mas é porque Deus quer ajudar aquele alguém. Mas Deus está de olho em você, dizendo se conserta. Senão você vai entrar no estreito. Então, vamos lá. Que é um assunto delicado essa pergunta aqui. Eu estava até vendo um debate esses dias agora sobre o livre-arbítrio e a predestinação. O senhor acha no seu consentimento que Deus ele usa das duas formas? Predestinação e livre-arbítrio? Predestinação, as duas formas. Isso que eu ia falar. Sabe o que a Bíblia diz? Existe o armeniano, existe o calvinista. Isso. O que acontece? Os dois estão falando de quê? De Jesus, né? A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 falando do meu nome, ali estarei. Eu não vou nem pelo armeniano e não vou pelo calvinista, eu vou pelo que está no meio, que é Jesus. Então, assim, porque onde tiver 2 ou 3, tem 2 ladrão, um do lado, 3 ladrão, eu vou pelo do meio. Que o do meio é o certo. Tem 3 na cruz. Eu vou nem pelo da direita, nem pelo da esquerda. Eu vou pelo do meio. O do meio é que é seguro. Então, assim, meu mano, você tem que se equilibrar ali e não ficar nem a favor de um, nem a favor de outro, nem contra o outro, nem contra o outro. Você vai a palavra de Jesus que eles estão dizendo e deixando ela te guiar. Porque eles servem ali de guia, um de um lado, outro do outro, para você entrar no meio, ó, chegar lá. Outra pergunta que eu quero fazer para ti. Quais são os desafios que você enfrenta hoje sendo pastor? Meu mano. No geral. Desafio sendo pastor? No geral, né? Poxa, mano. Cara, assim, né? Eu me afastei das pessoas mundanas, né? Pessoas mundanas que eu falo é pessoas que eu colava antigamente para tomar uma, para fumar e tal. Então não colo mais. Então os meus maiores desafios estão no meio dos irmãos mesmo. Sabe? Por quê? Porque a gente canta um rap cristão e eu sei que muitos, sabe? Eles sabem que Deus é contigo, mas eles não dão o braço a torcer. Não dá para se torcer. Por quê? Porque tem medo, às vezes, de perder a membresia. Não são todos. Tem pastores aí que são ótimos,
reconhece nosso ministério, às vezes nós falamos até besteira lá no ministério, mas eles não ligam, nos convidam de novo para pregar, porque eles entendem que nós é ser humano, nós vamos errar. Mas tem uns não, tem uns que fecham a porta mesmo na sua cara, assim, que você sente. Será que se aquela pessoa tipo pudesse assim, te tirar de cena, ela te tiraria. Vou perder meu título de sou chegado na quebrada, sou moleque doido. Se eu colar lá com ele agora, eu vou ter que parar com tudo isso, vou perder meu título de moleque doido. Será que isso é isso também? Será? O que acontece, Ou né? a carne que está falando mais alto? A carne que está falando mais alto, o que acontece? Assim, na verdade, veja bem, não é isso, mano. É porque, na verdade, o que acontece? Se você começar a andar com aqueles manos ali todo dia, ninguém fica feliz. O filho pródigo, ele chega no pai e fala, pai, me dá a parte da herança que me cabe, né? Então o pai não manda ele embora, ele vai porque ele quer. Isso. Só que eu tenho certeza que quando ele ia botar um som da gaiola da Popozuda em casa, o pai dele dizia, ô filho, aqui em casa não pode não. Quando ele ia tomar um Ballantine em casa, o pai dele, ô meu filho, aqui não dá não. Quando ele ia acender um baseado, ele sabe o que ele pensou? Ah, já que eu não posso fazer nada aqui, eu vou sair fora. Aí o pai, filho, pode ficar à vontade. Do dia que você voltar arrependido, as portas estarão abertas. Mas chegando aqui, você tem que saber que tem regra. Então, para andar perto de nós, mano, tem que ter um monte de regrinha, sabe? É difícil. Não é nós, mano. É a coisa que só acontece assim. Eu, por mim, aceitava todo mundo do jeito que elas é e tal. Eu queria andar o dia todo. Por quê? Por causa daquilo. Só que vai dar contradição. Não é a mesma coisa. Não tem como, não tem como. Não, às vezes, irmão, eu sou pior do que eles. Às vezes a pessoa diz assim, pastor, por que você não vai constantemente na praia ou constantemente no clube? Ah, é porque você é santarrão? Não, é porque eu sou o pior, mano. Eu sou o pior. Eu sei que chegar lá, a minha carne vai querer olhar alguma coisa que não é legal. E à noite, quando eu estiver em casa, eu vou ficar pensando naquilo. E vou ter que... Eu não vou poder usar, porque Deus não permite. Então, vou ter que ficar repreendendo. Sai, demônio! Sai, demônio! Então, é melhor obedecer do que depois ficar... Sai, demônio! Sai, demônio! Ou seja, é tipo um trabalho de prevenção. Então. Isso, justamente. Só que eu vou na praia. Vou em clube, só que na praia certa, no momento certo... E no dia certo, no clube certo. Sempre se precavendo, né? Sempre se precavendo, não estiver mais tranquilo, que depois a gente dê uns mergulhos é coisa rápida. Só usufrui ali, dá glória a Deus por fazer tudo aquilo ali e vamos para casa. Pastor, fala um pouco sobre o som que a gente estava falando agora do Internado no Sistema. Como foi que surgiu essa música aí? Essa música Internado no Sistema, eu fiz ela dentro da cela 18, da ala B menor, do CPA1. Logo quando eu cheguei naquela cadeia, foi a primeira vez que eu entrei no presídio de Brasília, né, em 2004, né? E aí quando eu entrei ali no presídio de Brasília, eu ganhei um Rex para dormir. Na cadeia do Goiás, que eu também já puxei, chama-se Tumba. É uma vaga que tem debaixo da cama de pedra, da cama de concreto. E ali naquele Rex é só tua vaguinha pra você deitar mesmo, não tem espaço não. Você vai se encolhendo assim e cai para dentro. Aí quando eu olhei para debaixo do Rex, tinha assim, tudo cortado assim, porque os camaradas cortavam aquela pedra para poder tirar os ferros para fazer estoque. Né, os estoques para poder, né, comandar o pátio, comandar a ala, entendeu? Para na hora de uma guerra, de uma ocasião, rolar os homicídios, defesa, entendeu? E nisso, meu irmão, juntou a ala B, a ala C e a ala B menor e a B maior, que é a maior que tem a B maior. E aí começaram a dar chute na grade, dizendo que um preso estava passando mal. Olha lá, bem sei, Isso. Aí começaram a chutar as grades, blá, 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 blá. Aí foi eu debaixo de um rexinho daquele, peguei o caderninho e comecei a escrever. Internado num sistema tão descontrolado. Vou vivendo e relembrando a vida passo a passo. Vai vivendo, porque todo dia é um flash lá fora. Você nunca esquece a rua. Você nunca esquece a rua. É um negócio que você se adapta, mas não se acostuma. Você está entendendo? Então você nunca esquece a rua. Então você não vê a lua de dentro da cadeia. Então você começa, sempre que me deito, imagina a rua, o céu e as estrelas e o brilho da lua. Certo? Então assim, por quê? Porque de dentro da cadeia dificilmente você consegue ver o brilho da lua, irmão. E aí o que acontece? Então foi saindo essa canção, eu comecei a fazer, eu comecei a tocar num balde. Internado num sistema tão descontrolado, vou vivendo e relembrando a vida passo a passo. Sempre que me deito imagino a rua, o céu e as estrelas e o brilho da lua. E aí foi. Nesse instante uma lágrima cai dos meus olhos,
por pensar na liberdade com gosto de óbito. Oh, 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 oh. Fugir seria bom, é quase impossível. Guarda tá armado e guarda o presídio. Vou pedindo para Deus para me tirar daqui, pois eu sonho com um futuro um pouco mais feliz. Nada poderia me deixar mais triste de que essa muralha que aqui existe, me privando a paisagem que o Senhor me deu. Quero uma segunda chance, pelo amor de Deus. Deus tenha pena, eu estou sofrendo, sem fome, sem sono, estou quase morrendo. Ajude esse elemento, ó Deus. Ajude esse detento, ó Deus. Vários processos lá no fórum, fico imaginando. Será se preso há 9 anos, eu estou pagando. Detido na carceragem, na detenção do DF. Vários filhos para criar e o promotor não me esquece. Vários processos, 121, homicídio, 351, fugar de preso, 35. 351 é um artigo de soltura de preso. Eu e o cabeça, Leandro, da cadeira de roda. Nós invadimos uma cadeia lá em Itabuna, Bahia, e soltamos 18 presos na cadeia, na cadeira de roda. Por isso que eu tava naquela... Então, assim, a música é verdadeira, irmão. Certo? Real. Isso, rajada é porque o polícia dá rajada lá dentro também, entendeu, irmão? Só que também vem as lembranças da rua, dos tiros, das mortes, entendeu? Então, tudo isso, um salve aí pro Leandro, se estiver assistindo, o Júnior, seu irmão aí. Cara, eu acho que essa amigos música ela aí, fez esse sucesso todo que fez e faz, porque era uma coisa que, quem tá, eu me arrepio, pô, esse som é muito top, tem no meu celular, pô. Amém. Esse som Glória é uma a Deus realidade por isso. muito forte. E assim, né, eu creio que, né, Deus ele tá no controle disso aí. Você vê que não tem uma apologia, eu evito falar algum palavrão na letra, entendeu? Não, isso é um então som de assim, a resgate gente, total. né, então, Pastor, você acha que Deus ele foi te guiando, e a gente falou de na Sim. verdade, mano, o que que acontece? Deus, ele precisava de mim inteiro porque eu estava morrendo, né, nas drogas. Eu estava entre a palavra e droga, entre Deus e o crime. Eu estava assim, o meu corpo, ele estava assim, os demônios estavam morando dentro do meu corpo e me levando para o mal. Só que Deus não me perderia mais, porque eu não tinha força para blasfemar de Deus. Eu só falava bem de Deus. Teve uma vez que nós tomando cachaça ali na 300, né, cheirando pó, eu comecei a pregar, irmão. Comecei a pregar, eu vi vidas ali que nem estão mais aqui na terra, saindo para casa para tomar banho e para a igreja. Depois passou na minha frente com a Bíblia na mão, falei, vai para onde? Eu vou para a igreja. O Espírito Santo te usou para falar comigo, eu vou para a igreja, e foi. Aí eu acredito que Deus olhou assim e falou, rapaz, esse cara doidão de droga, tem coragem de pregar? Imagina se nós limpar ele. Se deixar ele não... Se limpar ele. Aí que ele vai pregar melhor Isso que eu ia ainda, falar, Deus entendeu? foi quebrando os selos na sua vida. Passo a passo, passo a passo, te preparar. Isso, e ainda está quebrando ainda, né? Ainda está quebrando porque o negócio ainda está meio osso, duro de roer, mas tá legal. Tá Tem outra top. música tua que agora, assim, a gente tá falando dessa questão da música que a gente falou do Internado do Sistema, que é uma música muito forte. Galera, vocês que estão em casa assistindo a gente aí, vocês que estão chegando depois, vão assistir a gente também. Amém. Vou ver se a gente consegue fazer os cortes disso mesmo. A gente precisa fazer esses cortes que é importante demais. Essa música se chama Internado do Sistema, correto? Internado do Sistema. Digitou lá no Internado YouTube e do acha ela. Internado do Sistema, só que você pode achar ela por vários canais, mas tenta achar o meu lá, Pastor Pastor Cícero Rap Cícero. Evangelismo. Se inscreve, Pastor Cícero Rap Evangelismo. Se inscreve lá, né? Deixa um like lá, comenta lá. Tem uma playlist lá só de canções lá, tem outra só de pregação, tem outra só de evangelismo. Bacana. Nas ruas. Bacana. E eu queria falar sobre outro som que eu já ouvi e vi em vários canais do YouTube e várias páginas do Facebook, que é uma que você canta, que a galera chama de Língua dos Anjos, né? Línguas estranhas. Fala pra nós um pouco dessa música. Na verdade, o que acontece? Essa música de Línguas Estranhas eu fiz entendendo que é o seguinte, certo? A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele estarei presente. Eu sou tricotomia, pode não ter 2 nem 3. Eu sozinho já sou 3 pessoas. Eu sou corpo, alma e espírito, eu sou 3. Então, o que acontece? Eu mesmo posso falar língua estranha e eu também mesmo eu posso interpretar pela fé. Se eu tiver errado, o juízo vai me estragar, meu filho. O juízo vai, tá entendendo? Me detonar. Só que, tipo assim, sou mal no ouvido da galera, porque aí o que acontece? Como era um rap em língua estranha e tal, não foi o espírito assim que entrou em mim e me deixou
Rabá, Debá, não. Tá. Eu mesmo quis fazer Iegumanashi, Decantalara Tunai, Decantalara Wei. Eu mesmo quis fazer isso aí. Não pegou mal. Eu vou te falar porque que não é que questão de pegou mal. A gente está em tempos em que tudo vira graça. Graça que eu falo de gracinha, piada, memes, zoeira. Tem coisa. Esses dias eu comentei sobre um vídeo de um pastor pregando na rua e tal, e os caras zoando. Aí foram lá e criticaram o cara e tal, não sei o quê. Só que o cara tá fazendo certo. Deixa eu falar um negócio pra você. Rapaz, o camarada, tava todo mundo me bombardeando e tal, né? Aí um camarada me liga lá de Moscou, lá da Rússia. Aí falou pra mim o seguinte: olha, eu sou estudante do maior colégio universitário aqui de medicina de Moscou. Irmão, eu vou falar pra você, eu era ateu. Mas a partir do momento que eu vi aquela música tua, Decantalara Tunai, tá entendendo? O que acontece? A princípio eu achei que era meme, eu levei na gracinha. Só que depois ela foi tocando meu coração, sabe, pastor? E eu tenho passado para outros amigos meus aqui que são satanistas. Tá? E ela tem surtido um efeito grande. Um alô aí, Lucas Bartosik, lá de Moscou, da Rússia. É brasileiro, mas estuda lá na maior escola de medicina de Moscou, da Rússia. Então, assim, sempre vai ser assim. Vai ter um lado para te crucificar, mas vai ter um lado dizendo, continua, tá dando certo. Deus é contigo. Como é que foi a construção dessa letra aí? Porque eu tenho certeza que isso foi difícil para criar e para ensaiar. Imagina, né? Eu recente voltando para Jesus. E aí eu estava num grupo chamado Cristo em Nós, que é até o pastor Roberto. Pastor Roberto, forte abraço. Grupo Cristo em Nós, né? Se quiser trazer ele depois, traz ele aí. Aí o Beto SDR, né? Que é o sobrevivente de rua. Beto também era do grupo, que a gente fez um grupo gospel, né? E também tinha o Andrei ali, o Andrei da Expansão, o Galeguinho. E eu, né? 4 pessoas. E ali estava todo mundo ali na sala, a gente conversando. E eu falei, mano, é o seguinte, eu vou me ajoelhar aqui, eu vou ver o que Deus vai me dar aqui, cara. E eu comecei a orar, e Deus falou, Cícero, eu até briguei com Deus, Deus, o senhor quer que eu pare de cantar rap? Porque para que servir, eu largo tudo, Jesus. Largo tudo. Aí Jesus, não, eu não quero que você largue o rap, eu quero só que você aprimore. Porque eu não quero que você canta para quem é crente, eu quero que você canta para aqueles que um dia serão. Tá entendendo? Isso é forte, hein? Tá entendendo? Para aqueles que um dia serão, amém? E aí o que acontece? Você tem que obedecer a Deus e não ao homem. E aí, meu filho, é como diz lá em Jeremias. Jeremias, o que tu vê? Uma vara de amendoeira. Então prepara o lombo, porque isso é para tu. Por quê? Porque se você falar a verdade para essas pessoas, eles vão pegar a vara de amendoeira e vai lascar em você. Agora, se você não me obedecer e falar o que eu estou mandando, quem vai meter a vara de amendoeira é eu, Deus. E aí, você tem que obedecer quem? Deus ou os homens? É Deus, filho. Tá entendendo? Aí, o que acontece? Eu comecei a escrever. Iegumanashi. Eu não posso te fazer engolir de goela abaixo, que foi Deus que me deu. Eu creio que foi. Mas jamais eu vou poder dizer, foi Deus que me deu. E o que Deus me deu, sabe por que tem gente que fica assim iludido, entendendo que é o seguinte, que as pessoas são obrigadas a engolir tudo que ela diz que é Deus que manda dizer, que Deus que manda falar. E não é assim que funciona, irmão. O próprio Elias fala bem assim, ó, segundo a minha palavra. Por que segundo a tua palavra? Porque a primeira palavra é de Deus, a segunda é do homem de Deus. Por que segundo a tua palavra? Porque é melhor dizer assim, digo eu mesmo, do que dizer assim, diz o Senhor, sem o Senhor te dito nada. E por que segundo a tua palavra? Porque para quem eu estou profetizando é 2 corações endurecidos, Acabe e Jezabel. Se eu disser que é Deus que está mandando dizer, eles não vão acreditar. Então eu mesmo vou falar do meu próprio nome. Eu mesmo, Elias, mando se converta. Está entendendo? Então eu mesmo de mim mesmo escrevi essa canção. Se você quiser acreditar que foi Deus que me deu, eu não sei, mas pode ser que Deus viu lá que eu estava com a boa fé e não pulei, extrapolei a palavra de Deus e ele deu uma pitadinha de graça ali. Não, eu estou falando porque, querendo ou não, é uma criação. É uma criação diferenciada. Demais. Uma coisa é a gente pegar a Bíblia e escrever sobre um texto, uma história. E aí ninguém engole, né, filho? Ninguém quer, né? Então, tipo assim, a princípio, quando Jesus chegou com essa doutrina aí, alarmou toda... por exemplo, na verdade, Jesus não havia nem crescido. Os magos chegou e falou, onde é que vai nascer o rei dos judeus? Ele disse que Herodes e toda a Judéia se alarmou só com essa notícia. Opa, um novo rei do judeu? Opa, não, o rei aqui é nós. Quem manda no rap aqui de Brasília é nós. Quem sabe aqui é nós. Esse camarada não vai vir com essa gracinha pra cá, não. Tá entendendo? Então, a maior pipoca veio de cima dos caras mesmo, do rap. Mas vocês estão tudo abençoados, viu? Amo vocês aí. Não, bacana demais, bacana demais. Tem uma música que você... Depois eu quero que você cante um pedaço dessa música aí, que você beleza, escreveu. Tem porque três, tem 3 em e a outra é... Tem 3? Eu não sabia, não. Tem 3? Eu não sabia. Iegumanashi, Decantalara Wei e Decantalara Tunai. A Decantalara Tunai que tá viralizada aqui, galera. Não é? Decantalara Tunai. Isso, tem 1 milhão e pouco de vídeos lá. Massa demais.
Não, e sabe o que é legal? É porque o que acontece? Ela pega as pessoas desprevenidas, o primeiro impacto é, ó, que coisa estranha. Segundo é engraçado. Terceiro é, o que ele tá falando? Deixa eu pesquisar, deixa eu ler sobre, deixa eu entender. Talvez foi isso que pegou o mano lá no Moscou lá. Justamente, não. O que Deus falou para Jeremias? Jeremias, eu te levantei para ser profeta para as nações. Só que interessante que Jeremias nunca saiu de Israel. No máximo foi no Egito. Como é que o camarada é profeta para as nações sem sair de lá? É simples. Ele nunca saiu de Israel, mas a palavra que ele profetizou chegou para mim aqui no Brasil. Chegou para os americanos. Então, às vezes, o teu glória não fica só aqui. Invade a África, invade a Oceania. Você está entendendo? É assim que Deus faz. Não, e aqui a internet, querendo ou não, outro meio que vai fazer chegar mais longe ainda, né? Justamente, os magos foram guiados por uma estrela. Nós vimos sua estrela brilhar no céu. O que é estrela? Estrela é satélite. É relativa a satélite, é derivado a satélite. Ainda que seja o satélite fabricado por mãos humanas, mas não deixa de ser uma estrela lá em cima para poder guiar. O que acontece? Então, os magos viu a estrela e está vindo de longe que Jesus vai nascer, mas quem está dentro não aceita que ele vai nascer, não sabe que ele vai nascer, e quem está fora está vendo tudo. Às vezes pessoas que estão do seu lado não vê a presença de Deus em você, mas quem está fora de longe está vendo. Bacana. Entende? Bacana, eu quero fazer mais uma pergunta relacionada a uma música que eu vi esses dias, o vídeo, um clipe, é 16 minutos de música. Eu queria saber como é que foi essa escrita aí para poder buscar essas informações de várias quebradas, várias histórias, para poder fazer essa música. Mano, 16 minutos. o que acontece? Eu fiquei abismado de contar tantos finados que eu conheci, sabe? Desde quando eu cheguei no Recanto e veio morrendo gente. Foi tanta história aqui, sabe, irmão? A maioria ali que tem na música é daqui do Recanto, sabe? Então, o que acontece? Então, do Recanto de Santa Maria, porque eu chamei o Marquinhos para fazer participação, e assim, o que acontece? Então, ele foi me passando uns nomes também, mas outros eu já peguei na cadeia mesmo. Essa música eu comecei a fazer ela dentro do presídio do Sucupira, certo? Dentro do presídio do Sucupira, o que acontece? Eu estava lá e comecei a escrever, falei, vou fazer dos finados. Aí, na época que eu fiz, eu contei, deu 280 nomes e tal. Só que quando chegou lá no DF, aí eu comecei a ouvir a notícia, fulano não morreu, Planaltina morreu, fulano da Ceilândia morreu, lá no Recanto mataram mais um. Tal, e foi acrescentando. Aí eu encontrei o Marquinhos FDO no pátio, aí ele, né, nós conversando ali, ele passou uns nomes lá, e eu compus a letra. E aí ele financiou a base pra gente, tal, e o clipe. E aí ficou assim. Então aquela parte que ele fala narrando lá no começo, e a parte no final que ele narra lá é dele. A letra do começo ao fim aqui, fui eu que escrevi, só que ele me passou alguns nomes. Então, acrescentou tantos nomes que chegou beirando a 400 nomes. E esses 400 nomes ali, né, quero até mandar um salve aí para Marquinhos FDO. Salve aí, Marquinhos FDO. Dia 2 de novembro, se Deus quiser, estaremos ali, na Terra Santa, tá? Você está convidado para ir lá, vai lá dar um pulo lá. É o evento A Colheita 2, segunda edição. Tá bom, Marquinhos? Então, estou convidando o Mano Sami aqui, os irmãos aqui, o Drama, para ir aí na igreja, no Ministério Terra Santa, 304 Santa Maria, tá? 304, não tem erro. Então, assim, eu comecei a escrever e tal, e foi isso. Só que aí o Marquinhos ainda estava com problema de dificuldade de vir para Cristo, né? Eu tive que esperar ele. Eu gravei a música sozinho primeiro, depois que ele saiu, aí nós fui lá e gravamos dessa vez ele já forte, firme. E é isso aí. Fizemos aquele clipe lá no cemitério, dentro da igreja. Você lá. lembra quantas páginas foram aquela música? Porque são 16... Galera, vocês não estão entendendo. São 16 minutos, não é isso? 16 minutos. 16 minutos de música cantada, parceiro. Escrita lá no caderno, lá deve ser umas 8 páginas. Nossa, mano. E para ensaiar isso tudo? Para ensaiar, né? E assim, lá no presídio, eu cantava no balde ela todinha, mano. De ponta a ponta, todo dia. Todo dia. Por isso que grava na mente. Todo dia você cantar um negócio, não tem como. Só que de tanto você fumar porronco lá dentro, já era, filho. A voz fica daquele jeito, fala, qualquer hora eu vou dar um piripaque. Cícero, é o seguinte, eu quero te agradecer por ter vindo com a gente bater um papo, trocar uma ideia. Depois legal. A gente vai marcar de novo, porque tem muito assunto pra gente conversar. A gente, sobre a Bíblia, horário, muita né? coisa. Tem horário também. Isso, tem uns irmãos eu que trabalho, vai ter que fazer outras coisas, não vai ter que tem muita correria, acompanhar. mas de todo modo, galerinha, vocês estão com a gente aí. Gratidão pela audiência. Eu queria que você mandasse seus abraços pra galerinha. A gente também faz algumas perguntas aqui que eu acho que é importante fazer. A pergunta que eu faço pra todo mundo é: se você pudesse voltar no passado, o que você diria pro Cícero do passado? O Cícero do passado, se eu pudesse voltar lá no passado, antes de eu vir para Cristo. Lá nos seus 18, vamos dizer assim. Eu falaria para o Cícero: confia mais em Deus. Não vai por cabeça de ninguém. Fica só com Deus. Vai mais para a palavra de Deus. Se for preciso você largar tudo e larga, mas vem para a palavra de Deus e seja um homem de Deus de verdade. Era isso que eu falaria. O que você não se arrepende?
do que eu não me arrependo, ixi, eu me arrependo de tudo, velho. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não salva aquele que peca menos, mas aquele que se arrepende mais. Ah, não se arrepende de ter virado que virou, não, do que né? é que eu não me arrependo, irmão? Do que é que eu não me arrependo? É de coisas que eu sei que é propósito de Deus. Para mim não soou muito bem, porque eu fui um instrumento ali de alvo de muita crítica, mas como foi um propósito de Deus, então não tem como eu me arrepender da vontade de Deus, mesmo eu recebendo prejuízo. Um camarada que eu conheço, que a gente, na roda de conversa, a gente citou seu nome. Aí esse cara, para tu ver como é verdade, ele falou assim: ali eu tenho certeza que mudou. Ele te conhece há muitos anos. Não vou falar o nome dele não para não se achar. Mas ele falou, e eu não tinha conversado com você ainda, ele não sabia que conhece sua pessoa, mas ele falou por falar ali na roda. Ali eu tenho certeza que mudou de vida. Oh, Jesus, só Deus, hein? Então, assim, Tomara quando que eu não, o tenha cara mudado que é uma mesmo. prova que conhece, Obrigado, sabe? amém. Agora eu queria que você deixasse para nós aqui algum filme pra galera assistir, um filme bacana que você possa dizer pra galera. O Peregrino. Olha, eu não assisti ainda, eu vou gravar esse pra mim assistir também. É um filme bíblico, tá? O Peregrino, de John Bunyan. Tá? Bacana. Um filme tremendo, onde tem ali guerras, tal, espirituais e o fim dos tempos. E uma iniciada de um crente quando ele começa com um fardo difícil, que a família dele não entende ele, o mundo tenta desviar ele, mas ele vai até o fim. E é isso. Você falou pra gente que tem 3 músicas aí de línguas aí que eu não se eu ouvir, eu não percebi. Vou cantar um pedacinho de cada Eu um. quero, Pode pode ser? ser. E para final, Só para finalizar aqui, tem o Cláudio Rocha aqui mandando um abraço pro senhor. Ô, meu amigo Cláudio Rocha, forte abraço, irmão. Cola lá na Santa, lá dia 2, lá, Cláudio, viu? Na igreja do Marquinhos FDO lá, viu? Deus abençoe, Cláudio Rocha. Um abraço, irmão. Então você vai cantar as 3, deixa por último a que viralizou. A primeira você fala o nome pra nós e canta um pedaço dela pra nós. Primeira, Iegumanash. Iegumanash, assim diz o Senhor. Aravassani, te faço um pregador. Decantalari e te envio às nações. Alabaxéia, conforte os corações. Principalmente Yeshudelemanai. Minha cidade decanta lavassai, ora até faz, resgate os drogados, gaterralês, entregue meus recados, fale pras almas, exás, que a minha vinda tá próxima a emanar, sou pelas vidas elebalachuie, que me aceitam e fosta lavasse, eu sou real e Yeshua Hamashia, Yeravanai, examine a profecia, já tô falando Miriam Yeraiebás, transborda vaso até se derramar. Segunda, decanta larauei, horas te faz merei. Passo pela prova dando glórias ao rei. Iegumanash se manto desenrolando. No vaso o azeite está transbordando. Alabaxu Yeshai não tente desviar. Orechesema remarixaquixadá. Quequemarraquie no mundo não há paz. Decomanabastébias no maligno jaz. Uma novidade o rap não sabia. Língua estranha de Yeshua Hamashia. A diferença é decantalare também. Quem sente Deus alabaxeia, diga amém. Alabastúbia sempre firme até o fim. Quebrando Aravassani, protocolo aqui. Em busca de erguer Eche quem tá perdido. Palavra do Senhor para levantar o caído. A terceira, decantalara tunai. Decantalara tunai, arabassubarabassubarabachai, Yegumanashi ienashi ieshai, alabastu decanegai de como as névias. Escute o Xanagachai, venha ser crente do Yegushi Semanai. Jeová Jirei, Ave Rafai, El Shaddai, Urechesema Raquiei, Alabastébias. Em nome de Jesus eu vou profetizar. Aquele que está morto vai ressuscitar. Vejo um homem diferente no meio da festa, com aspecto de filho do dono da terra. Só quem está na unção pode contemplar. Quem é crente de H não vai enxergar. Com Arabaxurialá bate coração. Xerecantaratruirá treme de unção. Tem mistério, tem poder, tem avivamento. Sinto as águas do Espírito aqui se movendo. Hoje as vidas que estão presas vão se libertar. E a tampa da panela também se abrirá.
Show, mano. Show. Glória a ti, Jesus. Amém? Pastor, eu quero te agradecer de novo em nome do podcast Sopa de Conversa. Obrigado por ter colado com a Eu que gente agradeço, aí. beleza? As ordens, tamo aí, Ter beleza? tirado tempo pra vir. As portas estão abertas. Amém. E Muito eu queria obrigado, de meu saideira. Galera, obrigado de coração vocês acompanharem a gente aí. Se inscrevam no canal. Valeu, rapaziada. Fortaleza. Se Deus inscrevam no abençoe. canal do Pastor Cícero. Como é o nome do canal? PR Cícero Rap Evangelismo. É isso aí. PR Cícero Rap Evangelismo. Isso, e também tem o Instagram dele que é Cícero, né? Lopes Ponto dos Santos. Lopes. Acompanha aí, pô, dessa moral. É um pastor de verdade, que viveu muita coisa ruim no mundo e hoje está vivendo a bênção de Deus e transbordando isso aí para outras pessoas se converterem, buscarem a palavra, independente de religião, certo? Pastor, quero te agradecer. Se puder deixar uma oração para nós, para poder nosso... Sim, eu quero mandar um abraço primeiramente para minha esposa, né, que tá lá e tal, ouvindo lá, assistindo. Eu quero mandar um abraço aí também pro meu amigo Rodrigo, Resgate Rap, né? Quando der trazer ele aí também e tal. Né, é um camarada decente, homem de Deus. Quero mandar um abraço aí pro DJ Carlinhos, Nelson Ramos, Marquinhos FDO, Pastor Roberto. Quero mandar um abraço aí pro Mano Guida. Quero mandar um abraço aí para o Francivaldo, lá de Santo Antônio, Pastor Francivaldo. Quero mandar um abraço lá pro LD, tô fazendo uma música nova aí com os manos lá de São Paulo, lá de Assis, lá de SP, beleza? É um dos maiores presídios de São Paulo, é lá de Assis, né? Deus abençoe, Leandro. Daqui uns dias sai essa canção em nome de Jesus. Você lançou um som novo também, né? Fala do som novo que você lançou. É, nós lançamos A Ilha lá, tem um novo som A Ilha. Confere lá, beleza? Uma música que tem uma letra, beleza? Eu creio que você vai viajar na letra lá. Eu quero mandar um abraço também pro Léo Servo de Cristo. Acabamos de lançar ali no estúdio do Ebraim, ali embaixo, ali em Taubaté. E é uma música nova aí que eu fiz aí, Marro Léo Servo de Cristo aí. Vai sair aí em nome de Jesus em breve. Forte abraço. Obrigado aí, Drama, MC Drama. Obrigado aí, meu mano Samim. Tamo junto. Obrigado. Alô, meus filhos? Obrigado mesmo. Então é nóis. Deixa uma oração pra nós ir pra abençoar a casa. E aqueles que eu esqueci de mandar um alô, mandar um alô pro Patrick, tá? Fabiano lá da Bélgica, Fernanda da Bélgica. Quero mandar um abraço aí também aí para o meu irmão que morava lá em Tóquio e agora mudou para os Estados Unidos, que é o Eduardo Tamoto. Quero mandar um abraço aí pro meu irmão aí, Pastor Douglas, lá de Portugal, Giovanni, lá de Portugal. Quero mandar um abraço aí para os meus irmãos lá de Moçambique, da África, desses lugares aí, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite de vitória, apresentamos, ó Pai, esse trabalho dos teus filhos aqui, a vida de cada ouvinte, que a tua mão, Senhor Deus, vá de encontro à vida dos teus filhos, ó Pai, que não seja o nosso querer, mas a tua vontade. Senhor, nos envia aos quatro cantos, aonde o Senhor nos enviar, meu Pai. Pai, levanta outros missionários aí, abre porta para aqueles que estão passando por lutas, por dificuldade, resgata mais pessoas do mundo da criminalidade, socorre teus filhos que estão na rua da amargura, nas drogas, no crack, acorrentado, atrás das grades, numa UTI, no hospital, visita aqueles que estão enfermos, as mães, os pais. Eu te agradeço agora em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigado. Amém. E fica as portas abertas aí, indique pessoas pra gente pra vir por aqui. Amém. Seja Deus bem-vindo abençoe. ao nosso podcast e as portas estão abertas. Família, é o seguinte, rapaziada, obrigado de coração por quem acompanha a gente, você que tá chegando depois aí, compartilha, deixe seu like, ativa o sininho que é super importante, entre em contato com a gente, vamos indicar pessoas bacanas, igual o pastor que veio aqui para conversar com a gente, tem muita ideia para trocar, muito da hora. Amém. Mas a gente vai ficar por aqui e numa próxima a gente se reúne de novo, certo? E até a próxima, obrigado de coração, valeu Samir, tamo junto. E aí, Sopa de Conversa Podcast, valeu! Salve, salve.